uma nova edição do Focus da Pesquisa na UERJ, que o projeto começou a acontecer de fato em 2012, apesar de já ter sido programado desde 2009. E nessa edição a gente resolveu dar uma atenção específica às pesquisadoras mulheres. Nós percebemos que no decorrer desses anos de ocorrência do Focus, todos os pesquisadores se apresentaram homens. As mulheres só ficavam talvez na mediação, né, na apresentação. Então nós decidimos que esse ano nós daríamos uma atenção especial para as mulheres pesquisadoras da UERJ, professoras, pesquisadoras, e queria convidar a professora Consuelo para ocupar o seu lugar. Né? Desde bem no começo que eu estou aqui na UESB, eu vim para cá em 2007, e em 2010 eu comecei a trabalhar com o povo tupinambá, né? Que é um povo que mora ali, são várias comunidades no município de Ilhéus, Borarema e Una, né? Eu conheci os Tupinambá num congresso que a gente fez, né, Caetano, em 2010, que o resultado desse congresso foi esse livrinho aqui. Né? Tem inclusive um texto muito bom do professor Caetano também. E a gente fez uma organização, organizei as melhores palestras do congresso. Né? Nessa ocasião, os Tupinambá vieram ao congresso e fizeram um pedido muito interessante, que eles queriam que algum linguista, algum pesquisador pudesse ajudá-los no processo difícil que eles estavam passando de tentar retomar a língua indígena, né, e grande parte da cultura que haviam perdido em eventos históricos muito específicos que a gente vai falar já já. E vieram nesse momento, em 2010, né, dizer que, apesar da Bahia ter universidades muito antigas e ter pesquisadores, né, já há muito tempo sobre as línguas indígenas, de fato, os povos indígenas da Bahia, né, eles não tinham assim, ainda um trabalho de ensino de língua indígena na escola, os Tupinambá pelo menos, né, que tivesse um respaldo técnico, né, de linguistas, de foneticistas, de fonólogo, e isso realmente a gente sabe que faz muita diferença para se aprender e ensinar uma língua na escola, seja ela qual for, né? E para atender esse pedido, então, que eles me apresentaram quando eu os conheci aqui no congresso, eu comecei uma luta, né, nessa universidade, que já fazem alguns anos, 9 anos, né? E eu digo uma luta porque a gente sempre tem que correr muito atrás de recurso. Os recursos nem sempre existem e quando existem a burocracia muitas vezes acaba se tornando um impeditivo, né? Então, com muita boa vontade, né, eu ao longo desses 9 anos eu venho tentando ajudar o povo tupinambá nessa luta para resgatar, para retomar a língua e através disso, né, lembrando que a língua como uma marca identitária do povo, uma marca de identidade mesmo, né? Então ela não é simplesmente um item da vida da sociedade, ela é um item muito importante da vida da sociedade e imprescindível nesse momento político que eles estão, né? E desde no ano 2000 eles conseguiram o reconhecimento, né, da FUNAI de que eles não estavam extintos, que ainda estavam vivos, ainda havia descendentes daqueles Tupinambá de Olivença que tinham passado por vários massacres e, enfim, a partir desse momento eles começaram a luta então para tentar retomar o território, né? O território que eles desejam, inclusive, e merecem, né? É uma grande área desses 3 municípios, né? Ilhéus, Guararema e Una. Bom, então, tem um processo se arrastando no legislativo, né, do executivo, de demarcação das terras
dos Tupinambá, já faz muito tempo, né? E seguimos a luta, né? Sabendo que, e hoje em dia eu vejo que até mais do que quando a gente começou o nosso convívio, eu nem vou dizer nosso projeto, nossa pesquisa, nossa amizade mesmo, porque depois de 9 anos de convivência, né, o que eu tenho, a relação que eu tenho hoje com eles é uma relação de amizade, né? Quando começamos essa amizade, então, o intuito era que eles pudessem ensinar a língua tupinambá na escola, porque como na grande maioria das comunidades indígenas no Brasil, existem escolas implantadas, né? E essas escolas foram implantadas, muitas durante o período militar. Na verdade, naquele momento ninguém perguntou, ninguém foi lá perguntar para os índios se eles queriam a escola, se eles servia para alguma coisa para eles, aquela escola, né? Foram lá simplesmente e implantaram. Depois de várias décadas, o que a gente tem nas comunidades, né, muitas vezes são escolas que ensinam, sobretudo, em português. Né? E como vocês sabem, os povos indígenas, seus representantes, as suas lideranças, eles são pessoas muito politizadas, são pessoas muito esclarecidas. Não é? E exatamente por perceber que a língua era um aspecto importante da retomada cultural e inclusive da retomada fundiária que eles desejam, porque a sociedade envolvente de alguma maneira cobra isso. Fala, você é indígena, mas você não anda pelado? Você é indígena, mas você não usa vocal? Você é indígena, mas você não fala a sua língua? Né? A gente sabe que isso não é determinante para dizer se a pessoa é pertencente a uma etnia ou não. Mas, é claro, se sentindo pressionados pela sociedade, né, majoritária, eles em algum momento pensaram que seria importante nesse processo, seria uma coisa que ia ajudar, né, a legitimar o processo ainda mais, seria que eles pudessem retomar essa língua, né? Tá, e aí agora eu começo a falar desse tema, né, tão importante que é chamado de ressurreição ou de renascimento linguístico. Né? Vários povos no Brasil perderam as suas línguas originais, né? Passaram a ser falantes de português e depois de muito tempo, né, foram percebendo que aquelas mesmas escolas que estavam lá nas aldeias e que ensinavam somente em português, que elas, ao contrário, elas poderiam ser usadas como uma ferramenta de preservação e de revitalização da língua indígena. Né? Essa mesma escola que durante muito tempo foi usada praticamente para substituir a língua indígena pelo português, naquele momento, né, eles, de maneira muito sábia, fizeram então o uso, começaram a fazer o uso dessa ferramenta da escola para poder fortalecer a língua, trazer a língua de volta, né? E eles, melhor do que ninguém, sabem fazer isso. Bom, quando eu digo que eles vão retomar a língua, vocês devem estar pensando, né, em que eles concluíram que eles perderam a língua e devem estar pensando em que momento e como isso aconteceu, né? Bom, o povo tupinambá é um povo muito, muito sofrido. Eles passaram por vários massacres, né, durante esses 500 anos de história, de colonização, né? E isso deixou várias marcas na comunidade como um todo, né? Eu depois vou mostrar para vocês aqui no slide, mas a primeira grande... o primeiro grande massacre pelo qual eles passaram foi no ano de 1560, né? É conhecido como a Batalha dos Nadadores e tem descrições muito impressionantes nos nossos livros de história, nos poucos livros de história que contam essa parte da história, né? Tem descrições muito impressionantes desse evento.
Bom, nessa época o governador da capitania de Ilhéus era o Meir de Sá, né? E talvez dos momentos mais impressionantes da descrição é quando ele diz que fez-se uma légua de corpos, né, enfileirados no mar, e a água do mar se tornou vermelha pelo sangue dos indígenas. Né? Um outro momento importante que teve foi em 1936, aí já era na era Vargas, né? E em 1936 aconteceu o que a gente chama hoje de revolta ou massacre do Caboclo Marcelino, né? Que inclusive em Ilhéus tem todo eu não diria uma comemoração, mas um evento, né, para relembrar o momento e a grande caminhada do povo tupinambá que acontece todo ano, né, no final do mês de setembro. Enfim, esse massacre do Cururupi, também é conhecido assim porque aconteceu ali no rio Cururupi, né, ele foi motivado pela construção de uma ponte, porque antes não tinha ligação entre a cidade de Olivença e a cidade de Ilhéus. A única ligação que havia era pela praia, então as pessoas iam andando pela praia. E em algum momento quiseram construir essa ponte lá no rio Cururupi, né, que ligaria, e eles perceberam que seria, na verdade, a efetivação da dominação dos coronéis do cacau ali da região, né, que queriam, de fato, desejavam as terras, né, dos Tupinambá, porque elas eram consideradas terras muito boas para veraneio, né? Então, e eles já logo imaginaram, né, que aquele seria o ponto inicial sem volta, né? E com o intuito de evitar então, a construção dessa ponte, o Caboclo Marcelino, que era uma liderança da época, né? O Caboclo Marcelino começa esse movimento, né, para evitar a construção da ponte e se transforma numa grande guerra. E novamente eles são mortos, massacrados até como uma estratégia de sobrevivência, né, os pais nesse momento param de ensinar a língua aos filhos, né, porque a língua, de fato, era um dos identificadores, né, que iriam identificar alguém como Tupinambá. E a gente sabe que isso, naquele momento, era a pena de morte, né? Então, por isso eles perderam a língua, né? Por isso eles eles abandonaram, foram obrigados a abandonar a língua. Tá, isso lá em 1936, a guerra ainda durou um longo tempo, né? E nesse último século, então, perdeu-se essa língua, né? E quando eles resolveram retomar a questão indígena, que resolveram se levantar e falar, não, peraí, nós somos descendentes dos Tupinambá, nós estamos aqui vivos, né? Mantemos várias tradições e queremos nossa terra de volta, né? Nesse momento, pouco depois do ano 2000, né, eles estavam nesse movimento ainda iniciando essa grande união das comunidades, né, porque lá eles têm um sistema de cacicado que engloba várias comunidades, né? São cerca de 22 comunidades administradas em 11 cacicados, né? Então, um cacique, ele gerencia mais de uma comunidade, às vezes, porque as comunidades elas têm parentesco muito próximo, né? Cerca de 5.000 pessoas estão distribuídas nessas mais de 20 comunidades nesses 3 municípios. Eles então se uniram por volta lá do ano 2000 e pouco para retomar essa língua, né?
e começaram a fazer isso sozinhos, como eles puderam, como eles conseguiram naquele momento. Eu coloquei aqui o material que eu usei, eu terminei agora o meu pós-doutorado sobre esse tema, sobre o renascimento da língua do Tupinambá. Fiz uma proposta de análise fonológica, né, para a língua. E no meu trabalho, na verdade, desde que eu comecei a estudar a língua tupi, né, eu venho estudando essas obras aqui, a base são essas obras, né. Tem um livro muito interessante chamado Curso de Tupi Antigo, que é do Lemos Barbosa, de 56. Tem um outro bem mais moderno do que ele, que é de 2005, de um professor da USP chamado Eduardo Navarro. Ele chama Método Moderno de Tupi Antigo, né? Esses são os mais moderninhos, né? Porque eu tenho também, fora isso, eu tenho uma grande coleção de textos coloniais, né? São aqueles textos que foram escritos pelos jesuítas no período colonial, durante muitos anos, né? Você tem muitos trabalhos. Eles são talvez um pouco mais de difícil acesso para a gente, porque eles, primeiro que as edições, muitas delas, são facsimilares, né? E o tipo de imprensa, naquela época, era século XVI, por exemplo, no caso do Anchieta, por exemplo, mesmo, né? O tipo gráfico era muito diferente, né? A gente tem dificuldade de ler. Além dessa dificuldade gráfica, tem também uma dificuldade no nível teórico, que essas gramáticas desse período, elas usavam como base a gramática latina, né? Então, tem muita coisa em latim que não é traduzido. Aí, na verdade, para poder estudar o tupi, tem que saber um pouquinho de latim, né? Senão você não tem acesso a esse material, a essas gramáticas mais antigas, não é? Um desses textos coloniais eu aponto principalmente o texto que acho que é a base para todos os outros depois, que vieram depois dele, que é o do Padre José de Anchieta, que é de 1595. Tá? Ele se chama Gramática da Língua Mais Usada na Costa do Brasil. A língua mais usada na costa do Brasil, hoje nós chamamos de tupi antigo, né? Ou também língua brasílica, vocês já devem também ter ouvido esse termo, né? Ela era, de fato, nesse momento da história, ela era uma língua geral, né? O que é uma língua geral? É uma língua que as pessoas falantes de línguas diferentes elegem para que seja uma língua comum, né? Essa língua geral, então, no Brasil, no período colonial, surgiram várias línguas gerais, né? A mais conhecida delas é o que a gente chama hoje de tupi antigo, tupi da costa, mais especificamente que é isso, o tupi que o Anchieta descreveu no livro dele, que é o mesmo, com algumas aspas, com algumas ressalvas, eu poderia dizer que é a mesma língua que começa lá em São Vicente, no litoral lá do estado de São Paulo, sobe até exatamente na região ali dos Ilhéus, né? Na região dos Tupinambá. Tá? Outras línguas gerais de base tupi, a gente tem, por exemplo, a língua geral paulista, né, que já é uma língua de base tupi também, só que localizado mais na região do interior do estado de São Paulo, né, que é resultado da colonização do interior do estado. Né. Lá no Maranhão a gente tem um outro tupi, né? E ainda no norte tem aquilo que a gente chama de Nhengatu, que é uma língua que tem até hoje em dia, que é uma outra língua geral também de base tupi, né? Cada uma com suas especificidades, mas com alguma terminologia em comum. Eu poderia até arriscar dizer que elas eram umas das outras próximas, como é o português do espanhol, por exemplo. Então a gente até entende, né, consegue se comunicar, mas são línguas diferentes, inegavelmente, né, línguas diferentes. Além do trabalho de base do Anchieta, então, tem dois vocabulários muito importantes, os dois anônimos,
são dois... O pessoal nessa época não preocupava muito com essa coisa da autoria, né? Então a gente tem muitas obras anônimas. O melhor disso, depois, uma constatação que eu fiz na minha pesquisa de pós-doutorado foi que, de todas essas obras aí, a que mais se aproxima do que seria um dialeto falado na região de Olivença, falado ali na língua tupi, falada no sul da Bahia, seria esse vocabulário na língua brasílica, anônimo, publicado em 1938 pelo Plínio Airosa. Mas ele, na verdade, ele é de 1687. Né? É a edição facsimilar. Várias dessas obras, vou terminar de falar, depois eu conto onde elas estão. A gramática da língua do Brasil, pela língua brasílica, né? do Padre Luiz Figueira também. Tem um interessante dicionário do Gonçalves Dias, que é o mesmo Gonçalves Dias, do Minha Terra de Palmeiras, indicando Sabiá. Ele fez um dicionário de tupi. Esse dicionário, só que ele não é o mesmo tupi daqui da costa da Bahia, ele é um tupi lá do Maranhão, a língua geral tupi do Maranhão. Né? Um outro vocabulário anônimo também, de 1896, né? Diferente daquele primeiro. A gente tem uma importante biblioteca digital de obras, né, sobre etnologia e línguas indígenas, que é a Biblioteca Curti de Mandaju. Né? Vocês podem procurar e com certeza vão encontrar, tem muita obra disponível, muita coisa boa. A maioria desses que estão aqui, na verdade, só o livro do Eduardo Navarro, que é de 2005, que não tem lá digitalizado, todos os outros vocês encontram digitalizados lá. Né? É uma biblioteca muito boa, muito completa e que estão sempre atualizando. Né? Então, fica a dica. Para quem quiser, não só a língua tupi, como qualquer, né? Além disso, quando a gente vai falar de língua, né, de renascimento linguístico, falar em se ensinar a língua na escola, falar em se fazer uma descrição de uma língua, fazer uma proposta de análise fonológica para uma língua, né, eu selecionei aqui também algumas bibliografia, que eu chamei de bibliografia linguística, tá? Que vai falar dessas línguas indígenas de um ponto de vista de tipologia linguística, né, enfim, dos processos fonológicos. O primeiro que eu coloquei nem foi uma obra, foi o nome, né, que é o Arimon Rodrigues, que é o grande pesquisador de línguas tupi no Brasil. Né? Ele tem uma obra muito vasta e muito profunda, muito boa sobre esse tema. Inclusive, lá na Biblioteca Curti de Mandaju tem toda uma estante lá só das obras dele. Né? Além disso, Frederica Delvais é um pesquisador baiano, né? De lá de Salvador. Ele tem 2 livros muito interessantes para quem quer começar a estudar língua tupi. Um se chama Tupis e Guaranis e o outro Estuda os Tupis e Guaranis. Né? Aí aqui eu coloquei alguns pesquisadores, os linguistas, né? Alguns linguistas que têm as pesquisas mais atuais também sobre o tema. Porque os estudos do Edelweiss são muito bons, mas são lá de 1947. Em 1947 a linguística estava começando o estruturalismo, de lá para cá aconteceu muita coisa. Né? Tem toda a obra da Ana Sueli Cabral, que é uma professora lá do UNB. Tem toda a obra do Vilmar D'Angeles, lá do Unicamp. A Daniele Rodrigues, que foi esposa do Arimon Rodrigues. Tá? E escreveu um interessante livro sobre fonologia do Guarani Antigo, leitura obrigatória para todo mundo que quer estudar Guarani, né? Charles Jensen, que também fez um interessante livro sobre desenvolvimento histórico da língua Wayampi, que apesar de não ser tupi nem tupinambá, é uma língua tupi também, e que me serviu muito, porque eu estava fazendo uma reconstrução do sistema fonológico, né? Então, me serviu muito, de muita inspiração. Aí eu coloquei aqui bibliografia mais sobre teoria fonológica, né, que eu também precisei abordar. Sou aqui na UESP, eu sou professora
professora de fonética e fonologia, né? Então, só para vocês entenderem mais ou menos depois o que vai acontecer aqui para frente no slide, né? E aí eu selecionei sobretudo Círculo Linguístico de Praga, né, que é uma fonologia estruturalista mais antiga, porém com várias considerações muito importantes, né, como Jacob, Santubetskoy, né, e algumas obras da fonologia autossegmental, que é um modelo teórico mais recente, né, da década de 80 para cá, né. Enfim, passada essa parte mais chata, né? Agora, eu trouxe algumas expressões em Tupinambá para a gente pensar um pouco. Vocês vão ver que são expressões, na verdade, a língua, as formas linguísticas, elas dizem muito sobre o modo de vida, sobre a cultura, né? Sobre vários aspectos da vida de uma comunidade, né? E eu selecionei alguns termos para que a gente pudesse entender como funciona essa língua, o modo de vida desse povo, através das suas construções linguísticas, né? Bom, eu coloquei ali primeiro, boa tarde, Ené Caruca. Não só a língua tupi, todas as línguas do tronco tupi, elas são línguas muito nasais, né? A gente tem uma nasalidade que se espalha muito. Então, às vezes a gente nem coloca um tio, mas um falante, ele sabe que aquilo é nasal. Por exemplo, aquela primeira palavra ali, a gente não fala Enem, a gente fala Enem, né? Tudo nasalizado. Enem Caruca significa boa tarde. Enem Coema, bom dia. Eu coloquei o bom dia depois do boa tarde, porque, né, a gente estava falando à tarde, então eu coloquei boa tarde primeiro, mas por isso que está cronologicamente fora de ordem. Essas línguas tupi, elas têm uns sons muito diferentes dos sons que a gente conhece, no que a gente chama de línguas ocidentais, né? Apesar de diferentes, elas não são tão diferentes. O português, o inglês e o francês não são tão diferentes entre si quanto por exemplo, o tupi e o português, né? São línguas que têm diferenças maiores. Como assim? Tem sons, tem consoantes muito diferentes que a gente nunca tinha encontrado nas ditas línguas, né, europeias. Enfim, inclusive, o conhecimento dessas línguas indígenas, né, que começou a fervilhar na academia lá pela década de 70, né? O conhecimento dessas línguas foi responsável por muitas mudanças nas teorias linguísticas depois disso, porque elas apresentaram consoantes que nunca ninguém tinha visto em língua nenhuma, apresentaram processos fonológicos, não é, de mudanças dos sons que nunca tinham sido registrados. Então, o conhecimento das línguas também para a teoria linguística, para a teoria fonológica, foi relevante, foi muito importante, né? Por que eu falei isso? Uma dessas consoantes mais esquisitinhas que a gente não encontra, né, nas línguas europeias, nas línguas, né, é aquela que a gente nem tem uma letra para representar. Ela é representada na escrita pelo apóstolo, que é aquele símbolozinho ali na segunda palavra, coema, né? Ela é uma oclusão glotal, é uma parada que a gente faz aqui na glote, tá? Ao invés de falar A, eu falo A. Eu dou uma paradinha aqui, ó. Então é coema. Não é coema, não é emendado. O E não é emendado no O, é coema. Tá? Essa parada, isso apesar de eu não ouvir som nenhum saindo, né? Ela é uma consoante nas línguas. Tá? Nas línguas tupi, principalmente, é uma consoante muito presente também em línguas africanas, né? Mas para nós, falantes de português, ela é um som muito diferente, né? Outro som bastante diferente que nós temos na língua tupi, que é uma vogal que eu não encontrei em nenhuma outra língua, é essa que é representada por Y, tá? A gente usa 5 letras para representar vogais e o tupi usa 6. Essa que eles chamam de sexta vogal, que é representada por Y,
Ali o som é I. É como se fosse um I bem pequenininho, assim. I. Né? Só que é outra vogal diferente, então eu não posso confundir I com U. Eles são bem parecidos, mas são vogais diferentes na língua. Né? Aí eu coloquei algumas expressões para a gente dar uma treinadinha. Né? Ené caruca, boa tarde. Enem coema, bom dia, né? Na verdade significa, ao pé da letra coema, manhã, é aquela horinha da manhã, da aurora. Né? E boa noite, ené putuna. Só que como eu falei que tudo nasaliza, putuna. Ené putuna. É a expressão por boa noite. Aí eu coloquei uma outra aqui, que é PM, pecatupe. Significa, vocês estão bem? PM, vocês. Pecatu é o verbo estar bem conjugado na pessoa do vocês. Né? Terceira pessoa, a segunda pessoa do plural. E aquele P no final ali é uma partícula interrogativa. Toda sentença interrogativa, diferente do português, que a gente só eleva o tom da voz, né? No Tupi tem uma partícula para dizer que a frase é interrogativa. Né? Assim como tem uma partícula para dizer que a frase é afirmativa. Né? A negativa também, claro, mas negativo todo mundo tem. Né? Dá para dizer que a frase é negativa e é má. Os Guarani, por exemplo, toda palavra que eles falam, eles colocam má depois. A gente até brinca, é a língua do mar. Né? Como a língua do P, porque toda palavra tem um má depois. É a partícula afirmativa. Bom, Coicatus eu vou falar no final para vocês, muito obrigada. Né? Aí eu trouxe essas palavras para a gente pensar um pouquinho sobre o significado do verbo ensinar e aprender. Né? Eu coloquei lá. Cadê eu? Ah, tá lá embaixo. Tá. Eu falei, cadê eu? Porque eu tinha colocado meu nome primeiro, e foi isso que me deu a ideia de falar sobre o verbo ensinar. Que é o seguinte, o meu nome é Sara Consuelo, eles me chamam de Sara Consuelo. Sara, tem aquele som também, a glotal, né? Sara, significa professora. Professora Consuelo, no caso. Né? Tem também uma palavra que vocês vão notar, né, pelo som bem parecido, que é Mboessaba. Mboessaba é escola, tá? Aí a gente já nota que tem alguma coisa a ver com, né, essas palavras têm alguma coisa a ver entre si, ou seja, tem uma raiz em comum, né? Aí eles criam, se Mboessaba é escola, e eles queriam dizer universidade, porque vários dos Tupinambá frequentam a universidade, se formaram agora até na caminhada desse ano. Tem um colega nosso lá que é o Catu, que está defendendo mestrado em matemática. Né? Eles gostam muito da universidade, são muito estudiosos e aí eles cunharam para a universidade o termo Mboessaba-Sul, que significa escola grande. Né? Tá, Sara Consuelo, então Sara é a palavra professor. Tudo isso vem de Mboé. Mboé significa ensinar, é o verbo ensinar. Tá? Aí agora o que eu acho mais interessante da história toda é que, como é que é aluno? Aluno é Animboé, que ao pé da letra significa o que ensina a si mesmo. Né? Então, na verdade, quem ensina, né, o professor é o ensinador. Né? Esse sufixo ara, aí no Tupi, ele é como o do inglês, né, de player, por exemplo. É a pessoa que faz aquela coisa. Então, né, essa área é a pessoa que ensina, o ensinador, né? Mboessaba. Saba é um locativo, então ele marca lugar. Né? Um processo morfológico bastante rico, né? Eu pego uma raiz e
e ligo os sufixos e vou transformando a palavra de classe, né? Então, o que eu acho interessante, e Lean é exatamente o reflexivo, a si mesmo, né? O que eu acho bem interessante nesses termos é exatamente isso, né? Tira a responsabilidade do professor um pouco, né? De mostrar para o aluno que, na verdade, né, aprender é ensinar a si mesmo. Só você pode ensinar a si mesmo. O professor, ele vai no máximo te dar uma força, né? Mas quem ensina mesmo pra gente é a própria pessoa, né? Eu acho muito interessante as traduções, né? Porque a gente, quando vai fazer tradução para alguma língua, você tem que abrir mão de algumas coisas, relativizar, né? Transpor os conceitos. E esse do verbo eu acho bem interessante. Além disso, tem uma outra questão linguística interessantíssima no Tupinambá e nas línguas tupi como um todo, que é também um grande espelho de como essa cultura, né, funciona. Que é o seguinte, eu coloquei o interessante sistema de marcação de classes de nomes do Tupinambá, né? Não só no Tupinambá, isso acontece também em outras línguas tupi, como o Ayampi, e outras línguas do ramo Guarani, como o próprio Guarani Yandeva, Guarani Paraguaio, né? Enfim, é um sistema de classificação então comum a todas as línguas dessa família, né? Que é o seguinte, entre os substantivos, você sabe que são os nomes, tudo que a gente usa para dar nome às coisas, né? Existe um sistema de classificar os substantivos, os nomes das coisas, né? E esse sistema de classificação, ele divide, né, em algumas palavras. Por exemplo, como eu coloquei, substantivos necessariamente possuíveis. Tem algumas palavras que eu sempre tenho que indicar o possuidor. Quem é o possuidor daquela palavra, daquela coisa, no caso, né? E isso geralmente acontece com o quê? Com coisas muito ligadas muito intimamente ao ser humano. Por exemplo, partes do corpo, né? Por exemplo, termos de parentesco, objetos de uso muito pessoal, de uso próximo, né? Para todos esses termos, todos esses nomes, eles não existem sem o indicar o possuidor. O que quer dizer? Aí eu coloquei alguns exemplos. Xepó significa minha mão. Tá? Xepó. Avapó significa mão do homem. Dali então a gente já consegue imaginar que pó é mão, né? Xe é o pronome de primeira pessoa. Avá é a palavra para homem. Aí eu tenho a palavra quando eu vou dizer mão dele. Dele nesse sentido, ele aqui, por exemplo, o professor Caetano. Aí eu vou falar ndé pó. Ndé é a segunda pessoa. É você, no caso, né? A sua mão. Tá, ok. Se eu quiser dizer mão, genericamente, só uma palavra para mão, não é possível. Não existe a palavra pó sozinha, né? Eu sempre tenho que indicar quem que é o dono da mão. Afinal de contas, não existe nenhuma mão por aí sem dono, né? O sistema de pensamento deles é bem esse. Aconteceu uma coisa muito engraçada, que é o seguinte. Um dia eu estava entrevistando, conversando com uma senhora que foi uma das melhores colaboradoras da minha pesquisa, porque ela falava muito bem português, né? E não só por isso, na verdade a gente criou uma amizade muito grande, Dona Juventina. Aí um dia eu estava entrevistando e eu queria falar para ela, em Guarani, que eu fazia colares com sementes. Colarzinho, juntava sementes, fazia um colar, a pulseira, eu queria falar para ela, né? Aí eu perguntei para ela, Dona Juventina, como é que eu
semente? Ela falou assim, depende, né? Se for, por exemplo, semente de milho, aí eu botei umas palavras para a gente ver, ó. Semente de milho, aguatira-ui. Aguati, a palavra para milho, ra-ui é a palavra para semente. Ao pé da letra é dente, mas aqui significa semente. Essa palavra é difícil de falar porque ela reúne aqueles dois sons mais diferentes que eu falei, que é a oclusão glotal e essa vogal central alta aí, que é a sexta vogal, né? Semente de milho, avatira-ui. Ela me falou, né? Depende da semente que você quer falar. Se for semente de milho, vai ser avatira-ui. Se for semente de abóbora, vai ser andaíra-ui. Se for semente de moranga, vai ser guarampempem-ui. Né? Aí eu peguei e falei para ela, não, mas uma palavra para eu dizer só semente, sem ser semente de nada. Porque o que eu queria? Porque existe um processo fonológico muito interessante, porque a raiz dessa palavra é ta'ui. E quando ela entra enfim, faz, né, a operação aqui, faz a composição com a outra palavra, tem um processo fonológico que vira T. Então, aí eu tenho avati da né? Eu queria, na minha inocência de pesquisadora iniciante, eu queria que ela talvez me falasse essa palavra, ta'ui, né? Aí eu perguntei, falei, tá, mas semente de milho, avatira-ui, semente de moranga, guarampempé, e se eu quiser uma palavra para dizer só semente, que não é semente de nada? Ela me olhou com uma cara muito esquisita, né? Falou comigo assim, filha, não existe nenhuma semente que não é semente de nada, né? Toda semente que existe é semente de alguma coisa. Se você plantar, vai nascer alguma coisa. Eu pensei, claro, né? Mas é isso, é um jeito completamente diferente de ver o modo de vida, né? De ver o mundo. Entre esses substantivos, tem também uma outra classe muito interessante, que são os substantivos impossuíveis. Do mesmo jeito que tem aqueles que não pode deixar de ter o possuidor, eu tenho substantivos que nunca podem ser possuídos, que não é possível terem possuidor, geralmente ligados para elementos da natureza, como a árvore, a serra, a cachoeira, rio, floresta, sol, chuva, terra, né? Qualquer elemento da natureza. Aí eu coloquei, quando a gente bota assim, ó, um asterisco assim, da forma linguística, porque ela é agramatical, ela não existe, né? Então, Xevirá, que seria minha árvore, não existe. Não é possível articular na língua minha árvore. Mesmo que você tenha plantado a árvore, que ela fica no terreno da sua casa, e você fica na sombra dela todo dia, que você come as frutas dela, mesmo assim, não existe minha árvore, né? Xeü, que é água. Minha água, meu rio, também é a mesma palavra para água e rio, né? Também não existe, eu não posso falar, esse aqui é o meu rio. Não existe esse conceito, porque esses elementos, né, por serem de todo mundo, não podem ser de ninguém, né? Água, que é a minha floresta, né? Água é floresta, vem de Caá, mato, que é uma palavra que a gente conhece bem, né? Porque compõe a palavra caatinga, né? Caá é uma palavra que tem essa consoante glotal também, Caá. Né? Então, Caágua, também sua floresta, não existe, né? De novo, um traço cultural muito expressivo, né, das culturas indígenas que acaba vindo parar na língua, né? Na nossa língua não é assim, na nossa língua a gente, né, nomeia tudo, né, com possuidores os mais diversos, não é? Bom, pessoal, o que eu preparei pra gente foi isso, né? Tem mais alguma coisa aqui sobre análise linguística que eu deixei, mas que eu acho que seria
Para um outro público mais interessado em linguística, requer uma série de pré-requisitos que vocês talvez achem um pouco chato, né? Então, aí eu vou então, pedir licença para vocês para pular esses slides aqui, tá? E chegar aqui no último, que é uma espécie de conclusão, porque assim, depois de tanto tempo trabalhando lá, né, com os Tupinambá, trabalhando para eles, né, na verdade, o que eu consigo ver nesse momento de o que mudou, né, desde daquele momento inicial, em 2010, até hoje, na relação deles com a língua, na relação, né, da comunidade com a língua. Bom, primeiro, uma presença maciça do uso da língua tupi nas escolas das aldeias, né? Cada comunidade tem a escola de 1ª a 4ª série, né? Que é o ensino fundamental, e a comunidade toda tem uma escola central, que é a escola Sapucaeira, que é uma escola de 2º grau, né? Nas duas, em todas as escolas, tanto nos núcleos quanto na escola central, tem professores de língua e cultura tupi, né? E, na verdade, a língua tupi na escola não está presente só nas aulas de tupi, né? Eles fizeram o movimento de levar a língua tupi para a maioria dos ambientes didáticos, onde era possível. Então, na aula de matemática, eles usam a numeração também da língua indígena, na aula de... né, fazem todo o possível para que... É claro que eles têm consciência de que a uma altura dessa, eles não vão virar monolíngues falantes de tupi, né, pelas próprias condições, enfim, né, da sociedade, do momento histórico e tal. Mas eles conseguiram, de fato, fazer a escola virar uma aliada na preservação da língua, na manutenção linguística, né? Porque a escola antes lutava contra, né? Ela jogava contra. Agora não, eles conseguiram reverter essa situação, que eu achei bem interessante, porque em muito pouco tempo, né? Agora, além disso, no cotidiano da comunidade, que é onde a gente vê, né, se realmente a coisa foi produtiva, né, se vai ficar, se vai fazer parte da vida da comunidade, né? Primeiro, assim, socialmente é o que a gente visualiza mais fácil, nos eventos sociais, na caminhada, em todos, né? A língua está sempre muito presente. Eles cantam as canções, as canções tradicionais que eram em português, eles traduziram para o tupi, enfim, a vida social da língua é bem agitada, né? Mas, além disso, domesticamente, né, no uso interno, familiar, não é? Eles também, eu percebo uma retomada de expressões em tupi, um movimento nesse sentido. Uma coisa legal que a gente fez no curso de língua tupi foi produzir umas plaquinhas para colocar nos objetos da casa, né? Então eles fizeram isso tanto na escola quanto em casa, que é nomear os móveis, nomear os cômodos da casa, nomear os utensílios da cozinha, enfim, tudo isso, colocar a plaquinha lá em tupi, isso faz com que as crianças tragam, né, para dentro de casa, e na verdade a criança ela tem uma autoridade muito grande para ensinar, né? Ela é uma via de acesso muito importante. Então, quando a criança aprende lá na escola e leva para casa, os pais geralmente abraçam, né? Então, além desse uso mais doméstico, né? Aliás, dentro, né, do uso doméstico, então muitos nomes próprios, por exemplo, eles durante um tempo tinham meio que parado de dar o nome tupi para os filhos, né, há décadas atrás. Isso é uma coisa que hoje não acontece mais, né? Geralmente eles dão hoje em dia, só o nome tupi, né? Não tem mais aquela coisa de ser o nome brasileiro, que eles chamam, né, e o nome tupi já é... E mesmo apelido, o nome
utensílios móveis e outras estruturas do cotidiano, né? Então eu acho que eles de fato estão no meio de uma caminhada, né? Não é um ponto final de jeito nenhum, pelo contrário, é um ponto inicial, mas eu acho que a partir de agora eles vão poder levar esse processo com autonomia, né? Porque é isso que é importante, né? A gente perceber que a gente, como eu disse, a gente aprende muito mais do que ensina numa situação dessa, né? E isso é o mais legal e o mais importante.